Bem-vindo de volta, aluno, nossos estudos aqui da Lei de Execução Penal para o DEPEN. Professora Carol Lacerda, mais uma vez com vocês. Vocês vão se cansar de ver a minha cara, gente, porque enquanto a gente não finalizar tudo, eu não abandono vocês. Segura aqui na minha mão e vamos rumo à aprovação, ok? Sem mais delongas, continuando aqui justamente os órgãos da execução, vamos para o Conselho Penitenciário, conselho, mais um conselho, né, gente? Esses conselhos todos a gente vê também lá nos direitos humanos, porque tá no seu edital, tá lá nos direitos humanos também solicitando que você veja esses conselhos, porque são meios de participação popular, né, gente? São meios de a população participar da administração como um todo. Então, o Conselho Penitenciário, ele é um órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena, tá? Então, ele é consultivo, as pessoas podem consultar, né? Os órgãos podem consultar o Conselho Penitenciário e também fiscalizador da execução penal. Ele é integrado por membros nomeados pelo governador do estado, do Distrito Federal dos Territórios, e eles vão ser nomeados dentre quem? Professores, profissionais da área de direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como os representantes da comunidade. Você vê que os integrantes aqui do Conselho Penitenciário, eles têm a mesma formação que os 13 integrantes lá do CNPCP. Você percebeu? Então não tem por que você se enganar, por que você confundir. O CNPCP, nomeado pelo ministro da Justiça, o Conselho Penitenciário, nomeado pelo governador do estado, ok? A legislação federal e estadual vai regular o seu funcionamento, então a LEP ela não trata do funcionamento, ela não regula o funcionamento do Conselho Penitenciário. Quem vai regular é justamente a legislação estadual, beleza? O mandato dos membros tem duração aí de 4 anos, esses membros têm um mandato de duração de 4 anos. Qual que é a incumbência do Conselho Penitenciário? Emitir parecer sobre indulto, comutação de pena, excetuada a hipótese do pedido de indulto com base no estado de saúde do preso. Gente, o que acontece? Vocês sabem o que é o indulto? É aquele que chama mesmo o indulto natalino, né? A gente conhece aí como indulto natalino. Por quê? Porque todo final de ano, o presidente da República, ele vai lá e exara um decreto para o indulto. O preso que dentro dos seus cumprimentos de pena, dos parâmetros ali que ele tem da sua pena e da execução da sua pena, se ele alcançar, se ele se estruturar, se ele estiver dentro desses parâmetros do indulto que foram estabelecidos pelo decreto presidencial, ele pode receber o perdão judicial. Gente, perdão. O perdão judicial por meio do indulto. Por que as pessoas chamam de indulto natalino? Porque ele acontece sempre nos finais dos anos, ok? E aí, o que acontece? Eu sou advogada de um preso que tá lá, né? Eu reparei que o meu cliente... Meu preso é ótimo, né, gente? O meu cliente, ele se enquadra nos limites aí do decreto presidencial de indulto natalino. Eu vou fazer o quê? Eu vou solicitar para o juiz da execução que insira o meu cliente no rol dos beneficiados pelo indulto. O juiz da execução vai remeter todos esses processos de solicitação de indulto ao Conselho Penitenciário. O Conselho Penitenciário, dentro de uma reunião ali ordinária dele, vai analisar processo por processo para verificar se esse preso tem ou não direito ao indulto, beleza? Então, quem vai falar sobre isso vai ser justamente o Conselho Penitenciário, esse conselho que a gente está falando aqui, tá bom? Inspecionar os estabelecimentos e serviços penais, então eles vão inspecionar lá também, eles não falam que tem que ser todos os meses, né? Mas eles têm que inspecionar. E, inclusive, depois dessa inspeção, no primeiro trimestre de cada ano, ele vai mandar o quê? Um relatório para o CNPCP sobre todos os trabalhos efetuados no exercício anterior, seja de inspeções, sejam de pareceres que eles exararam, tá bom? Ele vai também supervisionar os patronatos e a assistência aos egressos. Quem são egressos mesmo, gente? Aqueles que já saíram do sistema prisional há 1 ano ou aqueles que estão em livramento condicional.
condicional. Concordam? Tudo bem? Se lembram? Beleza. Então tá, esse foi o patronato. Esse foi o Conselho Penitenciário, né, nomeado aí pelo governador do estado para realizar justamente essa fiscalização, né, do sistema prisional e encaminhar parecer ao CNPCP, beleza? Você vê aqui, ele é um órgão, ele não deixa de ser um órgão governamental. Por quê? Porque é indicado pelo governador. Quem é que estabelece os limites, a regulamentação? Uma lei estadual. Então o governo do estado vai aí, quer queira, quer não, estabelecer os limites, estabelecer o que deve ser feito ou não pelo Conselho Penitenciário, beleza? Só para você conseguir aí diferenciar de forma tranquila esses conselhos, tá bom? Para poder não embaranar a sua cabeça. Continuamos? Vamos lá. Departamentos penitenciários. Primeiro, o Departamento Penitenciário Nacional. Ô, professora, ó o meu sonho aqui, hein? Vamos fazer coraçãozinho? Oh, meu Deus do céu, gente. É nele que nós quer entrar, Senhor da Glória. Ajuda, papai do céu. Ajuda. Olha aí. Coraçãozinho no DEPEN, né? Será que vai cair na sua prova, gente, essa parte da LEP? Vai não, meu filho. Vai não. Imagina. Vai despencar. É o cargo que você está pleiteando. Então o DEPEN, gente, ele é subordinado a quem também? Ao ministro da Justiça. Mas ele não é um conselho, ele é um órgão executivo. O CNPCP, que também é um órgão subordinado ao Ministério da Justiça, é um conselho, gente. Ele veio trabalhar de diretrizes, ele vai fazer a orientação. Aqui o DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, é um órgão de execução, é um órgão de ação que é subordinado ao Ministério da Justiça, tá bom? Vamos lá. Executivo da Política Penitenciária Nacional e apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Políticas Criminal e Penitenciária. Por quê? O CNPCP é um órgão de quê, gente? De consulta, de conselho, de diretrizes, né? Enquanto o DEPEN é um órgão de execução. Quais são as atribuições do DEPEN, então? Acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional. Inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais. Assistir às unidades federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos nessa lei. Colaborar com as unidades federativas mediante convênios para implantação de estabelecimentos e serviços penais. Colaborar com as unidades federativas para a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado. Estabelecer, mediante os convênios com as unidades federativas, o cadastro nacional das vagas existentes em estabelecimentos locais destinados ao cumprimento de penas privativas de liberdades aplicadas pela Justiça de outra unidade federativa, em especial para presos sujeitos a regime disciplinar diferenciado. Acompanhar a execução da pena de mulheres beneficiadas pela progressão especial, monitorando sua integração social e a ocorrência de reincidência específica ou não, mediante a realização de avaliações periódicas e de estatísticas criminais. Professora, que progressão especial é essa? É uma novidade que foi trazida em 2018, nós vamos falar sobre ela ainda, tá? Mas é porque as mulheres, ela agora tem uma qualidade específica, uma vantagem a mais no momento da progressão, tá? Mas quando a gente for falar de progressão de regime, a gente fala dessa progressão específica para as mulheres, que é uma progressão especial prevista somente para mulheres, ok? E ainda o DEPEN incumbe aí ao DEPEN a coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e internamento federais. Gente, então o DEPEN é o órgão de execução. Ele vai pegar no chifre do boi na hora de fazer o negócio. Ele vai oferecer treinamento aos servidores das unidades federativas, ele vai acompanhar a questão das vagas nas unidades federativas, bem como nos presídios federais, né? E todos os policiais penais federais estão subordinados ao DEPEN, que é quem vai aí de fato executar o cumprimento de pena no âmbito
Federal. Beleza? Tranquilo, gente? Sem dúvidas? Bora. Então, Departamento Penitenciário Local. O Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, é aquele que é subordinado ao Ministério da Justiça, né? Agora, a legislação local, ela pode criar o Departamento Penitenciário ou órgão similar com as atribuições que estabelecer. Aqui no estado de Goiás, gente, atualmente, é a DGAP, Departamento Goiano de Departamento Geral de Aplicação Penitenciária de... Ai, meu Deus. Vou ficar devendo o que significa DGAP, mas daqui a pouco eu falo para vocês, né? A DGAP, então, é aqui no estado de Goiás, o Departamento Penitenciário Local, né? A Direção Geral aí de Administração Penitenciária, é isso mesmo, Direção Geral de Administração Penitenciária, né? E ele tem aí por finalidade, supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da unidade da federação que ele pertencer. O que é isso, gente? É a organização da administração penitenciária do estado, né? Se os estados eles têm que ter unidades prisionais, né, divididas aí em regiões, em regionais, né, que vão ser estabelecidas, sempre essas regionais vão ser responsáveis pelas unidades prisionais daquela região, cada unidade prisional com um diretor responsável, né? Mas o todo tem que ser administrado por algum órgão central aqui, né? E esse órgão central é justamente o Departamento Penitenciário Local, né? Ele vai ser estadual e responsável pela organização, pelo cumprimento de pena, pelos servidores estaduais, pelos policiais penais daquele estado, folha de pagamento, tudo bonitinho, né? Daquele local, daquela organização local, ok? Isso é o que a gente fala sobre o Departamento Penitenciário Local, tá? Cada estado tem um que vai se organizar de acordo com as leis estaduais, ok? Direção e do pessoal, gente. Isso aqui é muito importante para você, muito importante para que você saiba. Por quê? Existem alguns requisitos aqui que são obrigatórios, tá? Você tá pleiteando um cargo aqui, ó, no pessoal, né, no Departamento Penitenciário Nacional. No caso do diretor, o diretor ele tem que ser o quê? Primeiro, portador de diploma de nível superior de Direito, Psicologia, Ciências Sociais, Pedagogia ou Serviços Sociais. Obrigatoriamente, o diretor de unidade prisional tem que ter curso superior em uma dessas áreas. Professora, isso é respeitado? Cara, já vi diretor de unidade prisional formado em música, por exemplo. Já vi diretor de unidade prisional formado em gestão pública, né? Gestão e segurança pública. Então, assim, a lei de execução, ela exige, mas na prática não é de fato completamente cumprido. Mas você precisa saber da prática? Não, para sua prova você precisa saber da teoria. Então, na teoria, tem que ser aí portador de diploma de nível superior de Direito, Psicologia, Ciências Sociais, Pedagogias ou Serviço Social. Possuir experiência administrativa na área, ou seja, via de regra, esse cara que vai ser o diretor, ele tem que ser um agente prisional, um policial penal, porque ele tem que ter experiência administrativa. Tem que ter idoneidade moral e aptidão para o desempenho da função. O cara tem que ter no mínimo aí, idoneidade moral, tem que ser um cara boa fé, um cara de boa conduta, tem que ter ali os seus assentamentos funcionais ilibados, né? E tem que ter aptidão, o cara tem que ter um mínimo de qualidade, de qualificação para assumir esse cargo da direção, tá bom? A lei de execução penal ainda exige que o diretor ele tem que morar dentro da unidade prisional ou nas redondezas, tá? Por quê, gente? Porque o diretor de unidade prisional, ele tem que estar 100% do tempo voltado, focado para a sua unidade prisional, né? Para o melhor andamento da sua unidade prisional. Então, se acontecer alguma coisa, se der algum BO e precisar chegar rápido, o cara tem que estar alcançável. Ele tem que estar muito próximo, né? Então, ele tem que morar ou na unidade prisional, segundo a lei de execução penal, ele tem que morar ou na unidade prisional ou nas suas
redondezas. Combinado? Tudo bem? Então, tudo bem. E com relação ao pessoal, gente, o quadro de pessoal penitenciário, ele é organizado em diferentes categorias funcionais, segundo as necessidades dos serviços, com especificações e atribuições relativas a funções de direção, chefia, assessoramento e demais funções. Leia-se, fechar cadeado, né? A escolha do pessoal administrativo especializado, de instrução técnica e de vigilância, tem que atender o quê? Vocação, preparação profissional, inclusive física, né? E antecedentes pessoais desse candidato. O ingresso, bem como a progressão e a ascensão funcional, depende de cursos específicos de formação e reciclagem periódica dos servidores em exercício. Nos estabelecimentos para mulheres, quem trabalha são mulheres. Pode pessoas específicas, de atendimento específico, seja de saúde, seja de segurança, entrar para alguma operação? Sim, desde que acompanhados de uma agente feminina, tá? Para trabalhar com mulher tem que ser mulher, isso é muito claro, isso é muito tranquilo e está previsto aqui na nossa lei de execução penal, ok? Podemos continuar, gente? Continuando aqui com a análise dos nossos órgãos de execução penal. Agora a gente fala do patronato. O patronato é muito legal, muito interessante. Aqui em Goiânia, aqui no estado de Goiás, né? Mais especificamente em Goiânia, nem a Goiânia, é a Aparecida de Goiânia, tem um patronato. O patronato, ele destina a prestar assistência aos egressos, né? Quem são egressos mesmo, gente? Eu vou ficar batendo nessa tecla até você decorar. Aquele que saiu do sistema prisional há 1 ano ou aquele que está aí cumprindo livramento condicional, né? Cumprindo as condições do livramento condicional. Então, o patronato, gente, ele serve para quê? As incumbências do patronato. Para que os assistentes sociais orientem os condenados à pena restritiva de direitos, para fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade de limitação de fim de semana, para colaborar na fiscalização do cumprimento das condições de suspensão e livramento condicional. Por quê? Porque esse cara aqui, ele é egresso, né? Ele é egresso, ok? Aí, gente, ainda falando em patronato, ele é o local que está adequado para receber, para acompanhar, né, para albergar esse egresso que não tenha um local para permanecer, para ficar durante esse tempo, né, que é o prazo de 2 meses que a lei de execução estabelece que tem que ser dado, né, a alimentação e o acolhimento, um local para que esse egresso durma, né, podendo ser prorrogável por mais 2 meses, caso fique comprovado que esse egresso está procurando emprego, mas não está conseguindo, né, então os assistentes sociais vão fazer também aí no patronato essa questão, esse acompanhamento do egresso que não tem um local para ficar, ok? Tudo bem? Olha, dos órgãos da execução, fala-se muito do patronato, tá? Porque muito pouca gente larga o patronato de lado. Então, as provas costumam trazer patronato justamente para te chamar a atenção daquilo que a maioria dos alunos, a maioria dos estudantes deixam de lado, ok? Então, o patronato, ele é o órgão aí de assistência ao egresso. Basicamente, vai estar lá, claro, que policiais penais, mas também assistentes sociais para exercer essas funções, ok? Conselho da comunidade, mais um conselho aí para vocês, né? Salvo engano, é o último conselho que a gente tem, quer ver? Deixa eu ver. O último conselho que a gente tem, né? É o conselho da comunidade. E que também está lá previsto no seu edital de direitos humanos, você tem que estudar também, e a gente tem que fazer diferenciação do conselho do CNPCP, do conselho penitenciário e agora para o conselho da comunidade, ok? Cada comarca vai ter um conselho da comunidade que vai ser composto no mínimo por um representante de associação comercial ou industrial, um advogado indicado pela OAB, um defensor público indicado pelo defensor público geral, um assistente social
escolhido pela seccional aí do Conselho Nacional de Assistentes Sociais, tá? Então, o Conselho da Comunidade, ele tem que existir em cada comarca e vai ser no mínimo aí composto por cada um desses. Vocês veem que são bem específicos, né? A composição aí do Conselho da Comunidade é bem específica. Por quê? Porque as incumbências do Conselho da Comunidade, a gente vai ver agora, elas são muito direcionadas. Então, o Conselho da Comunidade tem incumbências aí, por exemplo, de auxiliar o financiamento, a construção, sabe, de coisas físicas para as unidades prisionais. Aqui em Goiás, por exemplo, quem construiu a primeira farmácia do complexo prisional e estruturou essa farmácia com todos os medicamentos que seriam necessários foi o Conselho da Comunidade local, né? Então vocês vão ver que por conta disso, dessa necessidade mais rígida, mais preeminente, mais executória da coisa, né? Eu preciso dessa organização de forma muito séria, muito severa, e não que os outros não sejam sérios, tá, gente? Mas é porque, assim, por organizações muito antigas, vamos dizer, tá? Por organizações muito palpáveis e muito respeitadas, como, por exemplo, a OAB, como, por exemplo, a Defensoria Pública, né? Essas coisas todas, tá bom? Então, a gente continua aí, agora com as incumbências do Conselho da Comunidade. Primeiro, visitar pelo menos mensalmente estabelecimentos penais existentes na comarca, entrevistar os presos para saber o que está acontecendo, apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao conselho penitenciário, porque aqui, gente, já não é um conselho mais estatal, né? Você vê que não é aí o governador que vai nomear esse Conselho da Comunidade. A gente já viu quem nomeia o Conselho da Comunidade. Vocês lembram quem que nomeia o Conselho da Comunidade, gente? O juiz da execução. É competência do juiz da execução a nomeação do Conselho da Comunidade, beleza? Diligenciar ainda a obtenção, olha aqui que eu falei para vocês, diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência no preso ou internado, em harmonia com a direção do estabelecimento. Então, a questão palpável, a questão material trazida pelo Conselho da Comunidade é muito grande, gente. É um auxílio muito grande para a administração penitenciária como um todo, tá? Então é de suma importância, é muito importante mesmo a existência do Conselho da Comunidade e essa vinda, né, da OAB, da Defensoria Pública, de todos esses órgãos para dentro da administração prisional por meio de um conselho. A composição desse conselho, essa foi a palavra que fugiu da minha cabeça agora há pouco, a composição desse conselho, né, desse Conselho da Comunidade por órgãos de tamanha força perante o Estado, tá bom? Por quê? Porque esses recursos materiais e humanos, eles são muito importantes na execução penal, tá? Para uma perfeita execução aí dentro da execução penal como um todo, ok? Para fechar aí, a gente vai falar sobre a Defensoria Pública, é o último órgão da execução, tá? É o último órgão da execução e é o órgão da execução que foi inserido também posteriormente, quando da criação da Defensoria Pública, que se colocou ele, se inseriu ele na Lei de Execução Penal. Professora, como que eu vou me lembrar na hora da minha prova quais são as incumbências da Defensoria Pública? Porque eu já dei uma olhadinha de rabo de olho aí no slide, também na Lei de Execução Penal, e eu vi que é bastante extensas as incumbências da Defensoria Pública. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Sabe como você vai reconhecer? É o papel do advogado. A Defensoria Pública, ela vai exercer a advocacia desse preso que não tem condições, né, materiais. Então, o papel do advogado, ele vai ser exercido pelo defensor público. Sempre que você bater o olho na sua prova e achar, isso aqui é a função do advogado, é a Defensoria Pública. Combinado? Combinado? Podemos ir lá ler as incumbências da Defensoria Pública? Vamos lá.
Quais são as incumbências, então, da Defensoria Pública? Requerer todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo, a aplicação aos casos julgados de lei posterior quando de modo a favorecer o condenado. Quem é que vai aplicar? O juiz de execução. Mas quem vai requerer a aplicação? O defensor ou o advogado, né? No caso da Defensoria Pública, no caso do preso que tem aí defensor público, a Defensoria Pública. Requerer a declaração da extinção da punibilidade, a unificação das penas, a detração e a remissão da pena, a instauração dos incidentes de excesso ou de desvio de execução, a aplicação de medidas de segurança e sua revogação, bem como a substituição da pena por medida de segurança, a conversão de penas, a progressão dos regimes, a suspensão condicional da pena, o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto. Gente, tudo isso aqui é competência para fazer é de quem? Do juiz da execução. Mas quem vai requerer? A Defensoria Pública. Por que a Defensoria Pública, professora? Porque ele exerce a função de advogado, ok? Requerer também a autorização de saída temporária, a internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior, o cumprimento da pena ou medida de segurança em outra comarca, a remoção do condenado nas hipóteses previstas do artigo 86, que a gente ainda vai falar. Ele vai requerer também a emissão anual do atestado de pena a cumprir, ele vai interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária ou administrativas durante a execução. Ele vai representar ao juiz de execução ou à autoridade administrativa para instauração de sindicância ou PAD em caso de violação da norma referente à execução penal. Se por acaso o preso tiver sofrido alguma sanção, alguma coisa com relação por parte dos policiais penais, né? O defensor público pode representar ao juiz essa instauração de PAD, visitar estabelecimentos penais tomando providências para o adequado funcionamento e requerer, quando for o caso, a apuração da responsabilidade, requerer a autoridade competente a interdição no todo ou em parte de estabelecimento penal. Vem aqui, titia, me fala uma coisa. Quem, então, pode interditar o estabelecimento prisional? O juiz de execução. O juiz de execução é o único que pode interditar. Mas quem pode requerer a interdição? O CNPCP e o defensor público. Beleza? Combinado? Então, o CNPCP pode requerer a interdição e o defensor público pode requerer a interdição. Você vê que todas as outras incumbências do defensor público é a competência de quem? Do advogado, ok? Sem sombra de dúvidas, muito facinho, muito facinho. E o órgão da Defensoria Pública vai visitar aí periodicamente estabelecimentos prisionais, registrando a sua presença em livro próprio. O negócio é o seguinte, além de visitar os estabelecimentos penais para verificar se o cumprimento das penas está sendo feito de forma correta, se não está tendo nenhum abuso por parte dos agentes prisionais, dos policiais penais, né? O defensor público, ele vai visitar periodicamente porque ele vai ter as audiências com seus clientes, né? Com os presos que dependem ali da Defensoria Pública para sua defesa. Então, obviamente, ele vai estar indo aí aos estabelecimentos penais com frequência e vai também, e isso tem que ser registrado em livro próprio, conforme determinação da Lei de Execução Penal, ok? Tudo bem? Bom, com isso a gente fecha os estabelecimentos, os órgãos de execução penal, perdão, com isso a gente fecha os órgãos de execução penal e no próximo bloco, no nosso próximo encontro, a gente vai falar justamente sobre os estabelecimentos penais. É outra parte muito importante. Assim como os órgãos não é a parte que mais tem incidência em prova, mas também é muitíssimo importante que você saiba a diferença entre eles. Mas é facinho, melzinho na chupeta, tá bom? Eu já volto com vocês. Beijão!